A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Uma boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite e um bom dia para quem está assistindo de dia. Quero hoje deixar para vocês uma palavra da parte de Deus. Se encontra aqui no capítulo 9 de Josué e eu quero fazer menção ou leitura apenas do versículo 14, que diz: Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Aqui no capítulo 9 de Josué, a Bíblia ela vai contar para nós a história de Josué. Josué juntamente com os gibeonitas. E a intenção e o propósito desta palavra hoje é que Deus alcance o teu coração, Deus alcance a tua alma, Deus alcance a tua vida, a tua casa, a tua família, através desta poderosa palavra que Ele botou no meu coração. Josué está ocupando o espaço, o lugar de Moisés. Moisés, aquele que liderou, aquele que conduziu, que resgatou o povo da mão de Faraó. Moisés morre, Josué entra no lugar de Moisés. Deus usa Josué com uma força muito grande, com um poder imenso, e dá a ele autoridades. Autoridades essa que a fama de Josué cresceu, correu, aumentou pelos lugares onde ele passava. A fama e o propósito de Deus sobre a vida dele crescia, porque Josué está liderando um povo que está aos cuidados do Senhor. Um povo que ele, no deserto, Deus sustentou. Atravessou o Mar Vermelho, a mão de Deus era com eles. E aqui no capítulo 9, Josué está diante de uma situação um pouco complicada. Complicada porque os gibeonitas, vizinhos próximos daquele lugar, eles viram ou ouviram falar de Josué, do Deus de Josué, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, muralhas intransponíveis, o Deus que abriu o Jordão, o Deus que entregou a cidade de Ai na mão de Josué. Diz a Bíblia que agora então os gibeonitas, eles com medo, temendo, sabendo que não poderia lutar contra Josué, eles criam uma estratégia para se aproximar de Josué e salvar a tua vida. Então, eles tomam conselho com os anciãos da cidade. E os anciãos aconselham eles que a única forma de vencer Josué ou deixar Josué e o povo de mãos atadas era fazendo uma aliança com Josué, era fazendo com Josué um concerto, uma aliança. E uma vez feito a aliança, eles estariam guardados, protegidos, e de maneira alguma Josué poderia levantar a sua mão sobre os gibeonitas. Então os homens saem da sua terra, atravessam o deserto, não muito longe, mas antes de sair, eles pegam para si pão mofado, pegam para si roupa velha, rasgada, sandálias também da mesma proporção, rasgada. Eles pegam para si também odre roto, odre rasgado. Diz a Bíblia que eles vão de encontro a Josué. Quando eles se encontram no caminho, no deserto, Josué então vai intentar contra eles. Porém, eles vão levantar e vão dizer que não era inimigo, mas que estavam vindo de muito longe com intenção de fazer um elogio ou uma adoração ao Deus de Josué, o Deus que tirou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho, sustentou eles no deserto, fez sair água da rocha e entregou a muralha de Jericó nas mãos dele, jogou no chão a muralha. Então, eles chegam e, como prova de que estamos vindo de longe, disseram os gibeonitas,
eis aqui o nosso pão que está mofado. Eis aqui o nosso odre que está rasgado. Eis aqui também a nossa roupa que está rasgada, está velha. Josué olha então e ele dá a palavra de conserto, a palavra de aliança, a palavra de fazer um concerto então com aquele povo. Uma vez dada, Josué chama os anciãos como testemunha e faz concerto com aqueles homens, de que maneira alguma tocaria na vida deles. A Bíblia diz que, passado 3 dias, Josué vai descobrir a façanha, vai descobrir a mentira daqueles homens, que eles de maneira alguma tinham vindo de longe, mas que eles eram povos vizinhos. Quando Josué descobre isso, a Bíblia diz que ele alça a mão da espada e também seus companheiros para assim tirar a vida dos gibeonitas. Então os anciãos se manifestam e diz para Josué: não pode tocar neles, porque você fez concerto, você fez aliança sem consultar ao Senhor teu Deus. Então agora você não pode tirar os gibeonitas de qualquer maneira do meio do povo. Presta atenção. Eu quero agora trazer para você um entender e quero te levar ao mesmo entendimento que o Espírito Santo de Deus, ele me conduziu no momento que eu estava lendo esta palavra. O Espírito Santo me fez eu ver esta palavra como como se fosse um filme diante de mim. E Deus colocou no meu coração, eu quero dar nome para esses personagens da Bíblia. Eu quero dar nome para os gibeonitas, que a Bíblia chama eles de gibeonitas. Eu quero chamá-los de pecado. Eu quero então, agora Josué com o povo, eu quero colocá-los como eu e você, como nós, como a humanidade. Olha aqui, uma representativa do pecado bem clara está sendo aqui os gibeonitas. Os gibeonitas, quando eles se apresentam a Josué, eles se apresentam como um servo, pois são as primeiras palavras que eles liberaram para Josué. Nós somos os teus servos, viemos de longe, a fim de engrandecer o seu Deus. Eles mexeram com o ego de Josué, mexeram com a mente de Josué. Mexendo com isso, Josué não quis consultar ao Senhor e fez aliança. Por quê? Porque aqueles homens se apresentaram como servo. Quando se apresentaram como servo, eles impediram Josué de vê-los como uma ameaça, como um risco de erro. Eles tiraram todas as margens da visão de Josué de enxergar eles como algo ruim, mas eles fizeram Josué ver eles como uma pessoas boas. Assim é o pecado na vida do homem. O pecado, quando ele chega, oh glória, ele não chega dizendo: eu sou o pecado, eu vou te destruir. Se tu me aceitar na tua vida, eu vou arrancar tua comunhão, vou acabar contigo, vou tirar tua paz. Não, o pecado, quando ele chega como um servo. Ele chega para te servir, para te servir. O pecado, ele descobre a tua necessidade. E descobrindo a tua necessidade, ele então decide te servir. Qual é a tua necessidade? O pecado pergunta. Aí você fala: minha necessidade. Ele chega como um servo. Qual é a tua necessidade? Aí ele vai ver tua necessidade. Ah, minha necessidade é dinheiro. Minha necessidade é uma prostituição, é droga, é bebida. A tua carne tá pedindo dentro de você. Aí você fala: rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o pecado vem e fala: toma, te dá. Ele vem para te servir. O que é um servo? Um servo é aquele que não faz a sua própria vontade, mas ele só faz a vontade do teu Senhor. No primeiro momento, você é o Senhor.
e o pecado é o servo. Aí ele diz: eu vim para te servir. O que que você precisa? Olha que bondade. Que bonzinho, né? Ele tira da tua mente, da tua visão, tudo que vai fazer você enxergar ele como um problema. Mas ele se põe como uma solução. Ele vem como teu servo. Assim, eu vou fazer a sua vontade, eu vou te agradar. Depois de 3 dias, depois da aliança feita, Josué descobriu que eles não eram aquilo que eles apresentaram ser. Aí Josué fala assim: vamos então acabar com esses homens, vamos matar eles porque eles nos enganaram. Aí os anciãos falam: Josué, não pode matar, tu fez aliança. Para arrancar esses homens aí vai ter que ralar o joelho, vai ter que, rapaz, não tem como mais. Josué fica enfurecido demais. Mas vamos parar aqui, para a gente pegar aqui mais uma lição. Que a hora de Josué fazer aliança, ele fez aliança, foi muito fácil. Muito fácil. Quando ele descobre a verdadeira máscara dos gibeonitas, que aqui para nós é representado do pecado, é quando você descobre a verdadeira máscara do pecado, a verdadeira pessoa por trás da máscara, melhor dizendo, que é o pecado. Você fala assim: então agora eu vou parar. Vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de cheirar, vou parar de me prostituir, vou parar de mentir. Aí quando você tenta, você não consegue mais. Por quê? Porque é fácil você aceitar, você fazer aliança com ele. Mas na hora de você largar ele, é difícil, não é tão fácil quanto você pensa, não. Se Cristo não entrar na tua vida para te ajudar, não tem como você largar. E outra coisa, aqui que eu quero aplicar, tirar aqui como lição para nós, é que os gibeonitas, eles eram pessoas indestemíveis, eles não temiam ninguém. Só que eles fizeram uma análise do perfil do povo que estava vindo, ou seja, Josué e o povo de Israel. Então eles entenderam que não podia lutar com Josué e o povo de Israel. Aí aqui me fez entender que eles, como o pecado, ele só quer fazer aliança com pessoas que ele não pode vencer. Ele tenta de todas as formas fazer aliança com essas pessoas. Ele vai catucando. Quem já está na mão de Satanás, na mão do pecado, já está preso, já está com ele não está nem aí. O pecado, ele quer fazer aliança com quem ainda não caiu, com quem ainda não pecou, quem ainda não errou, quem ainda não fez nada, não está preso a ele. Você consegue entender? Então você presta atenção. Se o pecado está te cercando, é porque ele quer te prender. E se ele quer te prender, é porque ele te enxerga como alguém que não está preso a ele ainda. Então por isso que ele vem só para te servir. Só para te servir. Só para te servir. Quando o pecado chega, ele chega como um servo, assim como chegou os gibeonitas. Depois, quando você quer abandonar ele, você não consegue mais abandonar. Aí agora vamos entender que se você é o Senhor e o pecado é o servo, e o servo só faz aquilo que o Senhor manda, então quando você dissesse para o pecado assim, para o vício, para as drogas, para a bebida, sai da minha vida, era para eles sair, porque eles eram servo, né? Então se caso eles não sair, não te obedecer, quer dizer que você já não é mais o Senhor. Quem é o Senhor se tornou o pecado. Por quê? Porque o pecado não vai embora. Ele não te obedece. Ou seja, ele chegou como servo, te servindo, e agora ele se tornou o teu Senhor. E ele não te obedece mais. Ele só te obedecia no começo. Você só mandava nele no começo. Tu só fumava quando você queria, cheirava quando você queria. Tu só bebia quando você queria, só se prostituía quando você queria. Só mentia quando era necessário. Hoje mudou. Você cheira sem querer cheirar, você mente sem querer mentir. Você fuma sem querer fumar. Você mente, se prostitui sem querer se prostituir. Você mesmo pensa: rapaz, por que eu estou fazendo isso? Tu está fazendo porque você já não é mais o Senhor. Você agora é o servo. Servo. E lembra de Adão e Eva no jardim?
Adão e Eva estavam dentro do jardim quando a serpente veio ali falando e falou: olha só, quer comer aquela fruta lá? Por que tu não come? Deus falou para tu não comer? Ela falou: não, Deus falou para a gente não comer e nem tocar. Rapaz, Deus falou para tu não comer, porque se tu comer tu vai ser igual a ele. Aí a mulher foi lá, pegou e comeu. Deu pro marido, pegou e comeu. Porque a árvore era agradável aos olhos, desejável a se comer. Então ela foi lá e pegou. Se era desejável, então quer dizer o quê? Quer dizer que ela serviu o desejo da Eva e o desejo de Adão. Quando ela serviu o desejo da fruta, chegou agradável aos olhos, chegou ali para servir a Eva e Adão. Depois que eles comeram e satisfizeram o seu desejo, o pecado entrou no mundo. Mas olha como entrou. Entrou como servo, servindo a Adão e servindo a Eva. Satisfaz teu desejo. Depois disso, quem conseguiu arrancar o pecado do mundo? Olha a bagunça que está a humanidade. Porque o pecado, ele domina a humanidade. Oh glória a Deus. E para a gente encaminhar isso aqui para o final, mas um final maravilhoso. Quando ele comeu a fruta, ele ficou com vergonha e fez para si roupa com folha de figueira. Se escondeu. Quando Deus veio no jardim e falou: Adão, Adão, onde tu estás? Aí ele disse: me escondi porque eu estava nu. Deus olhou para Adão e perguntou: quem falou que tu estava nu? Comeu da fruta? Ele: a mulher que tu me deste me deu da fruta e eu comi. Aí naquele diálogo todo, depois de sentenças, Deus, ele pega uma pele de animal e arranca aquela roupa de folha de figueira e coloca uma roupa, oh glória, sobre Adão. Arranca aquela roupa de figueira e coloca uma roupa de pele de animal. Este animal claramente aponta para um plano perfeito de Cristo desde o princípio, para salvar a humanidade desse tal pecado que chegou como um servo, mas se manifestou agora, arrancou a máscara e se tornou o Senhor da humanidade. Então, Isaías, ele vai profetizar e vai dizer, ele vai falar: ó, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarado. Quando João Batista, ele vai batizar no Rio Jordão, ele vai olhar para o Cristo vindo ser batizado e ele vai dizer: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ó, o Cordeiro, apontando para aquela pele daquele animal lá no jardim que Deus colocou aquela roupa de Adão e Eva de pele de animal, apontando para o próprio Cristo, conhecido por João como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não só encobre, como no Antigo Testamento, mas ele tira o pecado do mundo. Oh glória! E ele, 3 anos e meio aproximadamente, não pecou, não experimentou do pecado da carne, mas antes viveu uma vida de santidade, cumpriu a lei, e nele se cumpriu a lei, e ele venceu o pecado, e venceu a morte também. E lá naquela cruz, ele olha para o céu, e ele fala: está consumado, oh glória, está consumado. É como Jesus, que nunca pecou, o pecado olhasse para ele e dissesse assim: para esse eu perdi. E uma vez que ele perde, a humanidade perdeu para o pecado. O pecado então se tornou o Senhor da humanidade. O pecado perdeu para Cristo. Cristo então se tornou o Senhor de toda a humanidade.
porque acima dele não tem ninguém. Acima da humanidade estava o pecado, mas acima do pecado chegou um que é Cristo, que venceu o pecado por nós e nos deu o direito de ser livre. Livre. Quando os gibeonitas chegam, eles trazem 3 coisas que eu quero enfatizar rápido: pão mofado, roupa rasgada, sandália rasgada e odre rasgado. Se eles estão representando aqui o pecado, e claramente é uma representativa do pecado, pão mofado. Quando você faz aliança com os gibeonitas, ou seja, com o pecado, pão mofado aponta para comunhão rompida, comunhão manchada. Cristo falou: eu sou o pão da vida. Aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue tem parte comigo. No culto da ceia. Olha! Quando eles trazem pão mofado, é o pecado dizendo assim: eu não tenho comunhão para te oferecer. O que eu tenho para te oferecer é uma comunhão manchada. Se tu me aceitar, é isso que eu vou te dar. Pão mofado. Mas Cristo não. Cristo fala: eu vou te dar pão sem fermento. O pão da comunhão. Eles falaram: a minha roupa está rasgada. Os gibeonitas falaram. Sim, falaram. Porque eles representam aqui o pecado. E o pecado, ele faz isso. Roupa rasgada, sem força na costura. É roupa que torna a tua vergonha exposta. Então é isso que o pecado faz. Ele expõe a tua vergonha. Lembra do jardim de novo? Ele expõe a tua vergonha. O pecado expõe a tua vergonha. Larga ele. Não faz aliança com ele. Aí ele pegou. Você e eu, se fizer aliança, vergonha exposta. Cristo não, ele te cobre, ele pega o teu pecado e lança no mar do esquecimento. Ele acaba com o pecado que antes te mandava, te dominava. Joga o teu pecado no mar do esquecimento e te dá o direito de ser livre. Livre, 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 livre. Agora, eles trouxeram o odre roto, rasgado. É como se você colocasse alguma coisa ali dentro e não fosse capaz de comportar o que estava dentro. É aquilo que Cristo fala assim: não se põe vinho novo em odre velho. Para que se serve o odre? Para colocar o vinho. O que representa o vinho? O Espírito Santo. Alegria. Quando tu aceita o pecado, ele rasga o seu odre e a sua alegria vai embora. Isso aqui é o odre. Eu sou o odre, você é o odre. Aqui, nosso coração. O vinho, que é a alegria, é o Espírito Santo. Quando a gente aceita Cristo, ele entra dentro de nós e nos dá uma alegria tremenda. Mas quando a gente aceita o pecado, esse odre aqui, ele rasga. O Espírito Santo sai. E a alegria aqui, não tem mais. Acaba, vai embora. Então, meu amado, a proposta é: não faça aliança com o pecado. Faça aliança com Cristo. Não faça aliança com o pecado. Não faça. Se você já fez, aceite Cristo. E Ele vai ser o teu Senhor e vai te dar poder de liberdade. Liberdade, o direito de ir e vir, fazer e não fazer. Cristo, só Ele pode te dar. Ele chega como servo e depois quer ser o teu Senhor. Só que aí você conhece Cristo, que é acima dele. Então ele tem que se retirar. E você agora é servo de Cristo. Amém? Não tem nenhum motivo para você aceitar o pecado. Manda ele embora. Manda ele embora. E a outra proposta é, para a gente terminar: se você não fizer a primeira vez, nunca vai ter a segunda.
Se tu não mentir a primeira vez, nunca vai ter a segunda. Se tu não fumar a primeira vez, nunca vai ter a segunda. Se tu não cheirar a primeira vez, nunca vai ter a segunda. Se tu não se prostituir a primeira vez, nunca vai ter a segunda. Então sabe como se vence o pecado? Não fazendo a primeira vez. Sai fora! Sai fora! Em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, só vitória.